visitando com misericórdia e ministrando aos nossos corações, em nome de Jesus. Eu os convido a abrir o texto sagrado. Abram, por favor, no Evangelho narrado por João, no capítulo de número 14. Evangelho narrado por João, capítulo de número 14. Nós leremos a princípio apenas o verso de número 27. João capítulo 14, verso 27. Eu convido os irmãos para fazermos a leitura desse verso a uma só voz. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Leiamos: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos. Fale com o Senhor agora. Peça para que Ele use de misericórdia com a nossa vida. Que nesse momento todos nós aqui presentes, ou aqueles que nos acompanham pela transmissão, que possam ouvir a palavra de Deus, a voz do Senhor, e ser edificado. Ore ao Senhor nesse instante. Pai amado, nós cremos sinceramente que o Senhor é o Deus vivo que fala ao coração do teu povo. E nesse instante, ó Pai, estamos aqui para estudar a palavra do Senhor e ouvir a sua voz. Nós rogamos, em nome de Jesus, tenha misericórdia de cada um de nós. Visita-nos nesse instante, que o Espírito Santo do Senhor fale aos nossos corações e que sejamos edificados pela voz do Senhor. Sê conosco, ó Deus, por favor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, esse texto bíblico seria pregado no último domingo. O reverendo Diógenes pregou aqui no último domingo, no Evangelho narrado por João, capítulo 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando conversávamos ao longo da semana, eu perguntei a ele: você vai até qual verso? Ele falou: não, vou ficar mais no verso 6. Por quê? Eu falei: não, porque eu estou querendo pregar o verso 27. E nós não havíamos combinado pregar em João 14 juntos. O Senhor colocou no coração dele que ele deveria pregar o verso 6 e colocou em meu coração que eu deveria pregar o verso 27. Mas aprove ao Senhor que no último domingo eu não aqui estivesse, por uma razão de zelo, de cuidado. Conversamos com o conselho e decidimos que eu não deveria vir ao culto, não porque eu estivesse apresentando algum sintoma ou algo do tipo, mas como havia chegado de viagem há poucos dias atrás, daquele último domingo, nós achamos por bem não vir à igreja, para assim até mesmo didaticamente ensinar a igreja sobre os cuidados que devemos tomar nesse momento tão delicado que a nossa região está vivendo por conta da pandemia. Assim, pela graça de Deus, hoje nós vamos olhar para esse verso e aprender com ele. A imagem que eu gostaria que você trouxesse à sua mente agora, a título de introdução, é a imagem que está registrada em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7. Talvez você esteja perguntando o que tem a ver Atos dos Apóstolos, capítulo 7, com o texto que acabamos de ler. Bom, eu vou falar o que tem a ver. Em Atos, capítulo 6, Estevão começa a pregar o Evangelho. E a sabedoria que Deus dá a Estevão é tão extraordinária que os homens dos dias de Estevão não conseguem resistir à mensagem que Estevão estava pregando.
Eles então se levantam contra Estevão, e Estevão faz a sua defesa perante o Sinédrio. A defesa de Estevão é uma exposição do Evangelho, desde o Antigo Testamento, até apontar Cristo Jesus como o cumprimento da promessa, o Salvador, o Redentor do homem na história. Quando Estevão faz isso, aqueles homens que estão à volta de Estevão, eles ficam enfurecidos. E aí então, certo comentarista vai dizer que ao olhar para a face daqueles homens, era possível ver o ardor da ira, o conflito, a confusão que estava presente no coração deles. Em contraste, mesmo sendo ameaçado, mesmo sendo lançado fora do sinédrio, para fora da cidade, ao olhar para a face de Estevão, era possível ver a pura expressão da paz. Como é possível, Estevão, permanecer em paz quando os homens estão lhe atirando pedras? Como é possível experimentar paz quando o cenário à volta é de catástrofe, é de caos, é de incertezas? Como isso é possível? Meus queridos irmãos, eu tenho plena convicção de que aquilo que estava se passando no coração de Estevão era um reflexo claro do que o Senhor Jesus ensinou aqui no Evangelho narrado por João, no capítulo 14, verso 27. Veja que o Senhor Jesus está falando da paz nesse verso, mas ele está falando da paz em um contexto de adversidade para os discípulos. Você não precisa de muito esforço, basta você olhar para o verso 27, no final do verso, o Senhor Jesus vira e fala assim: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Encontraram? E aí você vai para o início do capítulo, veja o início do capítulo 14, no verso 1. Olha a maneira como o Senhor Jesus começa, ele diz assim: não se turbe o vosso coração. Então, o contexto do capítulo era um contexto onde o coração dos discípulos estava sujeito a enfrentar essa turbulência, essa insegurança. Por que que isso estava acontecendo? Bom, o Senhor Jesus, um pouco antes, se você quiser, acompanhe e veja, por exemplo, no capítulo 12, o Senhor Jesus já havia falado sobre a sua partida. Antes mesmo, ele também já havia anunciado a sua morte e a sua ressurreição. Olhe no capítulo 12, por exemplo, e veja aqui no verso 32. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. E aí o verso 33 do capítulo 12, se você estiver me acompanhando, por gentileza, leia comigo a uma só voz. O texto diz, leiamos: isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Então, perceba, o Senhor Jesus andou com seus discípulos e agora ele vira para os seus amigos e começa a falar: olha, eu vou partir, eu vou morrer. A reação dos discípulos é: como assim? Está tão bom, está sendo tão bom para a gente andar com o Senhor, ficar ao seu lado, e o Senhor está falando que vai partir, que vai nos deixar. Diante da certeza de que Jesus Cristo morreria, é que o coração dos discípulos estava passando por este problema de se atemorizar, de se intimidar, de se acovardar, de não ter motivação para seguir. É por essa razão, como eu disse, não basta muito esforço para que você veja no verso 1 e verso 27, o Senhor Jesus falando para que eles não ficassem perturbados no coração. Porque o coração era a fonte. Aí o Senhor Jesus, então, no verso 27, fala de paz. A paz que deve existir no coração. Agora, ainda olhando para esse contexto, o Senhor Jesus vai falar de paz depois, ou no cenário
em que ele mesmo dá aos seus discípulos grandes certezas. Quais são as grandes certezas dadas por Cristo? Bom, ele está falando da morte, gente, mas ele está falando também da sua ressurreição, da sua vida. Ele não está falando de um fim, ele está falando de uma etapa que precisa ser experimentada e superada, mas de uma história que será continuada. Eu fico observando isso, e se você quiser, me acompanhe. O verso 28, por exemplo, o Senhor Jesus vira e fala assim: ouvistes o que eu vos disse, vou. Só que não para aí. Vocês viram? O que é que está escrito? E volto para junto de vós. Isso significa que a morte não poderá retê-lo. Mas o Senhor Jesus não está falando somente da morte, da sua partida por causa da morte. Ele está falando também que vai para junto do Pai. Ora, isso deveria trazer para o coração dos discípulos conforto, segurança. Por quê? Porque eles teriam, a partir de então, da ascensão, um intercessor ao lado do Pai, que estaria intercedendo por eles continuamente. O Senhor Jesus é quem intercede por nós. Ele é o sumo sacerdote perfeito que penetrou os céus. Essa certeza deveria trazer ao coração dos discípulos paz. Mas ainda, observe aqui, no verso 16, 17, ele vira para os discípulos e fala assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos. O Senhor Jesus, com a sua ascensão, ele enviaria sobre os discípulos o Espírito Santo. Então veja, a obra consumada, a morte, a ressurreição, a ascensão, a intercessão junto ao Pai, o envio do Espírito Santo, todas estas razões são suficientes para trazer ao coração dos discípulos paz. Mas aí tem um outro detalhe: nós não podemos abandonar a palavra volto. Ele voltaria não somente na pessoa do mediador, ou melhor dizendo, do advogado, do Espírito Santo. Ele voltaria ele mesmo. Então existe aqui, no capítulo 14, uma certeza escatológica de que Cristo voltará, ele não abandonará os seus discípulos. Essa então seria uma quarta razão para que os discípulos, olhando para essas palavras de Jesus, desfrutassem de quê? Paz. Desfrutassem de paz. Agora volte os seus olhos para o verso 27 mais uma vez, porque é nele que Jesus vai falar mais especificamente da paz. E eu quero que você veja aqui nesse verso 4 destaques que o Senhor Jesus faz sobre a paz. O primeiro deles, ele vai dizer assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Deixo-vos a paz. A paz é uma concessão, a paz é oferecida, a paz é dada por quem? Pelo príncipe da paz, Jesus Cristo. A paz é uma herança de Jesus para os seus discípulos. A paz é um presente de Cristo para a sua vida e para a minha vida. De modo que essa paz, ela não pode ser adquirida ou conquistada pelas suas obras e pelas minhas obras. Essa paz não pode ser alcançada pelo que você faz ou pelo que eu faço. Não existe mérito em você, não existe mérito em mim. O Senhor Jesus nos dá a paz graciosamente. É um presente dele para a sua vida e para a minha vida. A segunda observação, eu quero que você veja aqui, eu lerei de novo: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou.
Ele dá porque ele é a própria fonte da paz. Essa é a segunda observação. Ele diz de maneira muito própria e trazendo para a sua propriedade. Ele fala: a minha paz pertence a ele, é dele. Ele dá porque ele tem para dar. Não é por acaso que o profeta Isaías anunciou que ele era o príncipe da paz. O profeta disse que ele viria para estabelecer a paz sem fim. A paz pertence a ele. Por que Jesus tem esse direito de dizer que a paz é dele? Bom, vamos lá. Nós acabamos de mencionar agora há pouco a obra da redenção, a expiação do pecado foi feita por ele. Quem enfrentou a cruz do Calvário, quem se tornou maldito, foi ele, no seu lugar e no meu lugar. Quem estabeleceu a paz entre Deus e os homens, foi ele. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, vai dizer que nós somos justificados em Cristo. Justificados, pois, mediante a fé em Cristo Jesus, Paulo diz: nós temos paz com Deus. Pertence a Ele. Então, quando os homens se levantam para advogar para si o direito de posse sobre a paz, quando as nações querem se levantar para advogar sobre si o direito de posse sobre a paz, elas não entendem exatamente o que significa a paz. Porque a paz não pode ser estabelecida, doada e firmada, se não for através de Jesus. A terceira observação que você vai encontrar no texto, o Senhor Jesus diz assim: não vou-la dou como a dá o mundo. A paz que Cristo oferece é distinta da paz que o mundo pode oferecer. É o Senhor Jesus quem fala isso aqui com essa frase. Veja, na concepção humana, na construção de pensamento humano, a paz do homem depende de determinadas circunstâncias, depende de determinadas posses, depende de determinadas pessoas. É assim que funciona na esfera humana. Então, para o homem sem Deus, por exemplo, é impossível se ter paz quando se existe uma ameaça de guerra lá fora. Para um pai de família sem Deus, é impossível experimentar de paz quando ele caminha pela rua na direção de sua casa e sabe que a despensa da sua cozinha está vazia. É impossível para ele experimentar de paz. O homem que não tem Deus, ele não consegue entender que Cristo supre não somente a salvação, mas é poderoso para oferecer até mesmo o suprimento diário para a nossa vida no cotidiano. Ele não consegue descansar em Jesus. A paz que o mundo prega é aquela que, para se experimentar, é necessário ter saúde. A paz que Cristo oferece é aquela que nos faz visitar pessoas enfermas. E é impossível não nos recordar disso. É aquela que nos faz entrar em um CTI às 11h30 da noite, sair por volta de 00:20, conversando com o reverendo Juscelino, e olhar para a face dele e ouvi-lo dizer: eu estou indo abraçar Jesus. A paz que Cristo dá, ela está além de todas estas circunstâncias, de todas estas posses e de todas as pessoas na esfera humana, porque a paz que Cristo dá depende unicamente e exclusivamente dele mesmo. E por que que nós não podemos perder essa paz?
O apóstolo Paulo responde: porque você e eu não podemos ser arrancados do amor de Deus que está em Cristo.